Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos fazer hoje uma torta de frutas vermelhas sem glúten. Amanhã meus sogros vêm almoçar aqui e aí resolvi fazer uma sobremesa sem glúten, né? Porque eu não tô podendo comer glúten, porque quando eu como já incha muito a minha barriga, me dá muito desconforto abdominal. E aí decidi, pelo menos amenizar o máximo que for de comer glúten, né? Por isso eu resolvi fazer essa torta, né? E vamos ver se vai dar certo, né? Para isso, eu selecionei alguns ingredientes aqui e vou mostrar para vocês o passo a passo de como eu vou fazer essa torta. Então, vamos lá. Bom, para fazer a massa da torta sem glúten, eu vou utilizar 250 gramas de farinha de amêndoas, certo? Para uma forma, deixa eu pegar aqui a forma. Essa é a forma que eu vou estar utilizando, certo? Então, ela é um pouquinho grande, só que eu não vou fazer todo o espaço dela aqui. Eu vou estar utilizando porque ela é fundo removível. Então, fica mais fácil de remover essa torta daqui, por conta que essa massa vai ser um pouco mais, tipo um biscoito, certo? E aí, eu vou estar removendo. Então, eu acredito que 250 gramas dê para essa forma aqui, certo? E aí, se for uma forma mais pequena, você utiliza aí menos gramas da farinha, né? Entre 100, 150 ou até 200 gramas, tá bom? E depois, junto com a massa, né? Eu vou estar utilizando a farinha. Vou colocar 2 colheres de sopa desse adoçante aqui. Ele, na verdade, é como se fosse um mel, né, d'érable, que ele não me dá desconforto abdominal. Vou estar utilizando 2 colheres de sopa, ou até 3, para dar uma adoçada na massa, certo? Mas não precisa ficar extremamente doce, não, porque o recheio já é doce, né? E aqui eu botei 100 gramas de manteiga derretida, tá? E aí eu vou misturar tudo, fazer uma massinha e moldar dentro da forma. E para o recheio, eu vou estar utilizando, eu comprei esse negocinho aqui, né? Esse pacotinho aqui que vem 33 ml de creme de leite, creme fresh, né? Creme de leite. E aí, você compra se você não tiver isso aqui, se você não morar na França, você vai colocar uma caixinha de creme de leite mesmo. Esse daqui, ele é bem espesso, certo? Então, é muito bom para fazer o recheio e não ficar mole, né? Então, procura um creme de leite que seja mais espesso, tá? E eu utilizei esse daqui, que é o que tem na França para patisserie, né? Para fazer doces. E aí, eu vou estar utilizando uma lata dessa de leite condensado para adoçar a nossa receita e ficar mais gostosa, certo? Você usa uma caixinha aí no Brasil, se você tiver uma caixinha de creme de leite condensado, tá? Vou deixar só um pouquinho, não vou utilizar tudo, para mim fazer uma receita para mim comer, né, de pizza de chocolate, aí eu quero botar um pouquinho de leite condensado. Mas aí você bota uma lata ou uma caixinha inteira de leite condensado para fazer o recheio, certo? E aí você vai ver o passo a passo e eu vou falando pra vocês, tá bom? Então vamos lá começar a fazer essa torta. E pro recheio também eu vou fazer a geleia de frutas vermelhas, né? Que eu vou fazer com frutas congeladas e depois eu mostro pra vocês. Então vamos lá começar, né? Vou colocar aqui a farinha de amêndoas, 250 gramas. E vou colocar aqui a manteiga, certo? Vou colocar aos poucos, porque eu quero ver como é que vai ficar, né? Se não vai amolecer muito. Vou colocar, acho que 2 colheres de sopa é o ideal, tá bom? Porque essa colher é grande, então não quero também muito doce. Pronto, aqui, né, a gente vai misturar pra fazer mesmo uma massinha, de modelar, né? Pra poder botar dentro da forma. Vou colocar o restinho de manteiga. Então, vamos fazer aqui a nossa massinha. Ó, ela fica assim. E aí, vai mexendo até incorporar todos os ingredientes que tá aqui dentro.
Eu coloquei 250 gramas porque eu não quero que ela fique muito fina na forma, né? Pra não queimar, porque se a massa fica muito fina dentro da forma, esse aqui é como se eu fosse fazer com um biscoito, né? Se o biscoito fica muito fino, ele queima rápido. Então, não pode ficar muito fina. Se precisar de fazer mais massa, eu vou fazer. Mas vamos ver se essa quantidade vai dar. Então, tô com as minhas mãos aqui limpa, lavei. Vou terminar aqui de fazer com a mão. Ela tá no ponto ideal, ela não tá muito dura, nem muito mole, pra poder ficar espalhando na forma, certo? Ela consegue fazer a modelagem lá dentro da forma, mas ela não tá muito dura. Eu acho que eu prefiro ela assim do que muito dura. Nós vamos dar mais uma incorporada. Pronto, a massa ficou assim, eu vou agora colocar dentro da forma. Tá aqui a forma, como eu mostrei pra vocês. E vou colocar essa massa aqui dentro. Ó, ela tá assim, certo? E aí, vamos tentar espalhar essa forma, essa massa, né? Fazendo aí primeiro eu começo fazendo os lados, né? As bordas da forma. Assim, ó. Você vai fazendo as bordas. E depois você faz o meio, né? O fundo. Também não faz os lados muito finos, porque pode se quebrar, né? Quando for remover. Talvez eu vá ter que fazer mais um pouco de massa para o fundo, mas não tem problema. Não tem problema, não. A gente faz. Porque essa forma, ela é muito grande, né? Aqui você vai fazendo um trabalho artístico. Esculpindo, na verdade, né? A sua torta. Tá, gente. Aqui, deu pra fazer os lados da torta, ó. Não precisa ficar tão regular, não, certo? Eu fiz essa parede da torta, né, da forma, um pouco mais grossa, certo? Vou botar até o restinho mais aqui. E aí, eu vou fazer mais uma quantidade pra botar no fundo, certo? Não faz essa parede tão fina, que pode se quebrar na hora que desmontar, né? E pra sustentar o recheio. Então, é isso. É basicamente isso, né? Que a gente faz. Vou botar um pouco mais pra não ficar fina demais. Aqui nessa parte. E é isso. Agora eu vou fazer o restante da massa pra cá, tá bom? Já já eu volto aqui com vocês. Pronto, gente. Aqui eu coloquei mais 150 gramas de farinha de amêndoas. E aqui mais 50 gramas de manteiga. Da primeira vez eu coloquei 100 gramas, porque eu não sei se eu falei pra vocês. Aí eu vou juntar aqui, certo? E aí eu vou botar uma colher de sopa disso daqui. Desse mel, né? Como vocês já viram. E cebola, tá bom? E aí eu vou dar uma misturada. Coloquei isso aqui pra não arranhar o fogão, né? Que eu sou meio
desajeitado. Pronto, agora vamos mexer aqui com a mão e fazer o mesmo processo que o outro. Você vai mexendo até dar o ponto, né? Porque enquanto ela fica esfarelada, não tá bom. Só tá bom quando ela fica mais unida mesmo, sabe? E esse processo se dá quando você vai mexendo a massa, vai movimentando a massa. Tá, agora a gente tem isso daqui, e aí a gente vai cobrir o fundo. Vamos ver se dá, né? Tem que dar. Aí você vai fazendo assim, ó. Eu coloquei ela assim no meio e fui abrindo, certo? E aí você vai cobrindo toda essa parte. Lembrando que eu nunca fiz torta assim, ó. Então, é a minha primeira vez. E eu acho que pra primeira vez tá bom. Vamos ver. Essa daqui ficou um pouco mais seca, porque eu não quis botar tanta manteiga mais, né? Mas a outra ficou um pouco mais molhadinha, porque também eu coloquei mais colheres de mel, né? Do adoçante. Mas tá bom, vai dar certo assim mesmo. Vai ter que dar. Porque a própria farinha, ela tem a gordura, né? Então, você vai juntando as laterais com o fundo, né? Vai fazendo uma união. Tá vendo esse cantinho aqui, ó? Mas a gente vai fazer com que cubra ele, que eu não quero fazer mais. Vai dar certo. Vou trazendo um pouco da massa pra cá. Vai ter que dar certo. Ó, vou trazendo. Eu poderia ter completado aí os 200 gramas mesmo de farinha, certo? Mas eu não quis, porque poderia ser demais, mas não é, tá? Para esse tipo de forma, é melhor botar os 200 gramas de farinha mesmo, para poder preencher bem o fundo, né? E depois não quebrar a torta. Mas tá bom, deu certo aqui, eu acho. Eu acho, gente, tomara que não quebre, entendeu? Mas acho que tá bom, tá boa. Eu vou puxar mais um pouquinho pra cá, porque desse lado aqui tem bastante massa. Tá um pouquinho mais pra cá. E aí você firma bem, né, essa massa aqui. Enfim, deu certo. Deu certo, ó. Toda a coisa preenchida, chega a estar pesadinha, porque eu quis não deixar muito fina, né? E é isso, ó. A gente vai agora fazer o recheio dessa torta. Dá mais uma ajeitadinha aqui. Né? Nas laterais, dá mais uma apertadinha, na verdade.
Você emendou bem aqui, nas laterais aqui, o fundo com a lateral. E é isso, gente. Vamos pro recheio. Então, vamos tirar aqui esse pedacinho de massa. Vamos pegar aqui o creme de leite. Creme de leite. Agora a gente vai pegar o leite condensado. Você vai colocar toda a caixa ou a lata de leite condensado, mas eu vou deixar um pouquinho, porque eu quero usar na minha receitinha mais tarde, na minha pizza que eu vou fazer, né? Quero deixar um pouquinho mesmo, não é muito. Eu deixei esse tantinho aqui pra minha receitinha mais tarde. E é isso, né? Vamos mexer. Vamos incorporar aqui. O creme de leite, ele vai dar leveza, né? Nesse doce do leite condensado. Então, vai ficar mais leve, né? Não tão pesado assim. Se você quiser, pode acrescentar aqui ainda, iogurte, né? Um potinho de iogurte. Mas eu não vou colocar, não. Vou deixar assim mesmo. Deixa eu ver como tá aqui. Bem gostoso. Vou colocar ali o forno pra aquecer. Pronto, botei o forno pra esquentar. Deveria tá esquentando mais cedo, né? Mas eu me esqueci de coisar. Agora a gente vai botar esse recheio aqui, ó. Que ficou assim. Bem gostoso. Vamos colocar dentro da forma. E depois eu vou fazer a geleia, certo? De frutas vermelhas com vocês. E depois que ficar pronta, aí que a gente esfriar, né? A gente vai colocar por cima, tá? A geleia. Olha, gente, ficou assim, ó. Tá vendo que sobrou muita massa aqui ao redor? Isso fica feio, mas não é um problema porque a gente vai comer em família. Porque essa forma é muito grande, né? Pra mim deveria ser um pouco mais pequeno, né? Aí parece que o recheio fica meio pouco pra forma. Mas eu vou ver se eu dou uma cortadinha pra não ficar tão grande. E nessa massa aqui, tá bom? Pra não ficar assim tão coisada, né? Tão feia. Aí depois eu vou colocar no forno. Vou deixar entre 20, 25, 30 minutos. E aí depois eu vou espetar o pauzinho. Se sair limpo, é como pudim. Se sair limpo, tá tudo certo. Já tá cozida, certo? Se ainda sair mole, não tá cozida. Aí você bota no forno de 200 a 180 graus, certo? Vou colocar aqui a 180 graus porque esse forno é potente. Se o teu não é tão potente, bota 200, né? Eu vou botar 180, mas é você que vai conhecer teu forno aí, tá? Então, vamos lá, vamos tentar ajeitar essas beiradinhas, porque eu não quero que fique muito grande, né? Não dá. Vamos fazer a coisa bonita, né?
E essa massa da lateral, ela ficou super boa. Tô tirando aqui com a faca. Pronto, retirei todo a lateral, né? Agora eu vou dar só uma encostada na massa aqui na forma, né? Essa massa aqui que eu cortei pra aderir. Gente, é assim mesmo, na cozinha tem sempre esses desafios, né? Não é uma coisa certa, né? Que vai sair tudo certo, ainda mais quando você faz uma coisa de primeira, né? Às vezes você também tá super acostumado a fazer uma receita e você tem os desafios aí, às vezes não sai bom, e às vezes você faz uma coisa de primeira, sai super bom, vai fazer de novo, não dá certo. E é isso, né? Cozinhar é isso, né? Pra mim é isso. Caiu uns pedacinhos aqui ao redor da massa, mas não tem problema, porque é muito pouco. Vai vir a geleia ainda e a massa é super gostosa, né? Então não tem problema não. Pronto, já dei uma aderida nela aqui, né? Aí a gente vai fazer o quê? Vai colocar pra assar. E aí, esse restinho de massa que sobrou aqui, eu vou amassar ela novamente, fazer uma bolinha e vou ver pra fazer um cookie, certo? E botar pra assar. Um cookiezinho, um biscoito ou 2 biscoitinhos menores, vou botar pra assar. E fica super gostoso, eu já fiz. Enfim, eu vou colocar agora pra assar, tá bom? Coloquei lá pra assar, coloquei 25 minutos a 180 graus. Se for preciso, se não assar dentro desse minuto, eu boto mais 5 minutinhos e aumento o grau, né? Pronto, aqui eu vou estar fazendo um cookie, né? Pra depois botar pra assar e comer. Não vai se estragar, porque a massa tá super gostosa. Tá uma delícia. 2 biscoitinhos. Aqui. Amassa mais. Aí você faz as bordinhas. E aí temos o outro. Vamos fazer outro. Eu já vou colocar lá dentro do forno. Coloquei lá os biscoitinhos, né? Mas ele vai levar menos tempo do que a coisa lá. Talvez entre 10 minutinhos por aí, porque ele é mais grossinho, né? Aí eu vou vendo lá como é que vai ficando eles. E vamos ver, né? Agora eu vou fazer a cobertura, né? Que é a geleia, e vou mostrar aqui pra vocês o processo. Bom, para fazer a geleia, eu vou pegar 200 gramas de frutas vermelhas congelada. Aqui tem um mix de framboesa e mirtilo, vou pegar 100 gramas daqui e 100 gramas de morangos congelados. E hoje, pela manhã, fui na feira comprar frutas e comprei essa barquete aqui, né? De morangos. Olha que coisa mais linda! E o cheiro delicioso, gente. E foi muito baratinho. Então, vou usar eles para a decoração da torta no final, né? A geleia só vou colocar quando a torta esfriar e quando ela estiver também um pouco mais fria. Por isso que eu vou estar fazendo logo enquanto a torta está assando. Então, vamos lá, né?
Então, vamos pegar aqui, como eu disse, 100 gramas de morango e 100 gramas do mix de frutas vermelhas. Vou colocar com açúcar. Eu vou colocar 100 gramas de açúcar. Na verdade, eu vou botar menos, gente. Eu não vou botar 60 gramas, não. Ou 100 gramas, não, tá? Vou botar 90 gramas, tá bom? Pra não ficar muito doce. Pronto. E agora eu vou colocar um limão. Vou pegar o limão. Como esse limão daqui é muito grande, eu vou colocar só meio limão. Se você tiver um limão menor, você bota um, tá? Vou botar meio, porque eu acho muito grande, né? Então, você vem aqui. Ups! Prontinho. Você vai ligar aí o seu fogo. Vai mexer para misturar tudo. E aí você vai deixar a fruta, né, o açúcar derreter e virar uma geleia, certo? Vou botar em fogo mais baixo para poder ir derretendo, porque açúcar pode queimar. O cheiro tá tão bom do limão dentro aqui. Vou aumentar só mais um pouquinho. Olha, já tá começando a derreter, tá vendo? É isso aí. Quando eu tiver mais derretidinho aqui, volto aqui com vocês, tá bom? Mas é ter paciência e ir derretendo e ir mexendo, tá? Vai derretendo e vai mexendo. E eu não quero que essa geleia ela fica muito líquida. Eu quero que ela tenha pedacinhos mesmo. Então, não vou deixar ela despedaçar tanto. E não repare o Luke aí no final, que ele está doido pra vir pra cozinha pra comer. Olha só como já derreteu, é super rápido, mas aí tem os pedacinhos da fruta, né? Aí eu vou amassando elas, né, conforme vai amolecendo, mas eu não deixo muito amassadas, eu quero deixar pedaços mesmo, entendeu? Mas eu vou amassando, pra ir destruindo, né, e virando a geleia mais rápido. E espera ela gelatificar, né? Acho que é o nome, assim. Ficar como se fosse uma gelatina, né? Assim, transparente. O limão serve pra tanto dar acidez na geleia, mas serve pra chegar no ponto de geleia, né? Então é isso. Eu vou aqui tá terminando de fazer a geleia e mostro pra vocês depois. Olha só, gente, já terminou de assar aqui a torta. Deu 25 minutos mesmo aqui a 180 graus. E aí eu vim com um palitinho assim e fui enfiando, certo? Pra ver, ó, ele sai mais ou menos limpo e tá bom. A coisa que sai aqui, ela já sai mais sólidazinha, certo? Então ela tá cozida. Ela tá firme, certo? Tá bem firminha. E com o gelamento, né, que é o que eu vou botar na geladeira, ela vai ficar mais firme. Porque se eu botar mais tempo aqui, vai queimar a massa. E já tá bem assadinha, tá no ponto certo. E também aqui o recheio tá no ponto certo, tá bom?
E aí, vou mostrar pra vocês também, ó, os biscoitinhos. Olha só, gente. Quando tiver assadinho aqui embaixo, ó, tá bom. E é isso. Prontinho, gente, ó. A geleia, vou até desligar o fogo. Ela acabou de ficar pronta. Eu quase não mexi, certo? Eu ia mexendo um pouquinho, ia vendo, ia amassando um pouco as frutinhas, né, pra ir derretendo um pouquinho. Mas ainda, ó, a fruta aqui dentro, tá vendo? Os pedacinhos da fruta. E é isso que eu quero. E olha só o caldinho dela, ó. Fica grossinho, fica brilhante por conta do limão. Tá vendo, ó? Fica super delicioso. Mas vamos provar pra ver se realmente ficou bom, né? Ai, que delícia, gente. Tá muito gostoso. Aí eu vou deixar esfriando isso daqui e esfriando a torta, porque acabou de sair também do forno a torta. Foi no tempo certinho. E aí, vou colocar isso aqui por cima, decorar e colocar na geladeira pra amanhã, um dia pro outro, tá bom? Estou fazendo de uma noite para um outro dia, né, pro almoço amanhã. Volto aqui com vocês depois. Olha só como ficou a torta, gente. E ficou, ó, bem durinha aqui em cima, ó. Bem durinha, como vocês podem ver. Aí, ó. E aqui a beiradinha, ó, está assadinha, mas não tá queimada, tá vendo? E agora eu vou colocar a geleia aqui, né? Que ela já deu uma esfriada, a geleia também. E vou colocar aqui, tá bom? E terminar, mostrar pra vocês. Olha só. Deixa eu ver pra... Ah, deixa eu ver se dá pra vocês verem. A geleia ficou assim. Agora eu vou colocar por cima. Que delícia, hein? Que delícia, gente. Queria que vocês viessem comer aqui comigo, ó. Essa torta. Mas, de qualquer forma, eu convido você para comer comigo aqui com os olhos. Tá bom? Você sinta-se convidado e convidada. Está muito bonita e gostosa, tá? Tenho certeza que tá muito gostosa. Fui provando aqui algumas coisas. Tá muito bom. E a geleia ficou com os pedacinhos. Ai, tô tão feliz que tá dando certo, gente. Espero que as pessoas que vão comer amanhã gostem, né? Ai. Torta aqui na França é muito comum. Tem bastante tortas muito bonitas e gostosas no mercado para vender. Eu acho muito bonitinhas as tortas que tem aqui. Mas é muito difícil achar uma sem glúten, né? Então, a gente vai lá e faz a da gente. Essa geleia está um espetáculo de gostosa. E é isso, meu povo. Vou pegar aqui para vocês verem mais aqui de cima. Olha só o arraso dessa geleia, gente. Ai, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Aí você vai colocando aqui nos cantinhos. Ai, que felicidade das coisas dar certo, né? Quando a gente faz. E é isso. Agora, a gente vai o quê? A gente vai colocar moranguinhos por cima e eu vou colocar tipo um açúcar de confeiteiro pra decorar essa torta. Vamos lá? Bom, já dei uma higienizada lá nos morangos. Esses morangos, eles têm que comer rápido porque eles estão bem maduros. Mas eu vou cortar aqui em rodelinhas, assim. E aí eu vou colocando lá. Aqui dentro.
Vou colocando aqui. Assim. Eu não sou muito de decoração não, tá? Então, releve isso de mim. Vou cortar mais um lá e finalizar aqui, tá bom? Pronto, gente. Agora eu vou colocar esse açúcar aqui, né? Ó, que é o... Peraí. Esse tipo de açúcar de confeiteiro, certo? Nessa peneirinha. Só pra dar um charme, certo? Aí você vai polvilhando por cima. E é isso. Isso é bom. Olha, gente, como ficou a torta. Mas eu acho que o açúcar que eu coloquei aqui tá dissolvendo, né? Então não ficou muito decorativo. Eu acho que ele vai se dissolver aqui, né? Por conta da geleia. Mas é isso, né? Eu tentei fazer uma decoraçãozinha aí, mas tá bom. E esse é o resultado final da torta.